vai acontecer. Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Esta escola dominical é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, estudando desta vez a lição de número 7 deste primeiro trimestre do ano de 2022, que estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Esta lição bíblica que é comentada pelo pastor Douglas Batista. A lição de hoje, como disse, lição de número 7, o seu título é A Bíblia Transforma as Pessoas. Falando a respeito desta transformação que a palavra de Deus tem poder para fazer. E a transformação bíblica que a Bíblia proporciona aos homens ou às pessoas, ela transcende, ela vai além das transformações que outras coisas podem dar. Outros livros podem mudar a mentalidade das pessoas. Porém, somente a Bíblia tem o poder de transformar a eternidade das pessoas. Muitos livros podem mudar as maneiras com que as pessoas pensam, seja eticamente, politicamente, ou como ela mantém a sua vida, e há milhares e milhares de livros com este propósito. Na realidade, todos os livros foram escritos para influenciar o ser humano de alguma forma. Porém, como disse, somente a Bíblia tem poder para influenciar e transformar a eternidade da vida de uma pessoa. Se ela pode transformar a eternidade, isso claramente seria bem mais simples, que ela transformará a vida nesse tempo daqui na terra de uma pessoa. Isso por quê? Porque o texto áureo explica, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este texto bíblico está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. E a lição de hoje, esta lição que estamos estudando, ela vai tratar sobre o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, depois a ação da palavra de Deus e também o que a palavra de Deus proporciona ao homem, né? Então, a lição, quando ela trata sobre o poder da palavra de Deus, ela baseia no que nós lemos no texto de Hebreus, no capítulo 4. Em especial, a partir do versículo 11 e os versículos 12 e 13, que até está na leitura bíblica em classe, que vai falar, em primeiro lugar, a respeito dos israelitas, que negligenciaram a palavra de Deus. Eles receberam bênçãos do Senhor, mas eles negligenciaram a palavra de Deus. E a partir da sua negligência, eles não receberam as promessas, porque negligenciando a palavra de Deus, aquilo que a palavra executava como juízo, eles foram então julgados. A Bíblia Sagrada, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não é uma letra morta, mas ela é viva. Por quê? Porque ela é a palavra de um Deus vivo e ela deve ser obedecida. A Bíblia não é um livro somente para os crentes. A Bíblia é um livro para a humanidade. Porque aqueles que creem na Bíblia e a obedecem, cumprirão aquilo que diz que vai cumprir-se para quem crê e obedece. Mas aquele que não crê na Bíblia e não a obedece, cumprirá o que está escrito na Bíblia para aqueles que não creem e não obedecem. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Ela é viva e ela é a palavra eficaz, porque ela permanece para sempre. Ela é aquela que opera a vontade de Deus. Isaías, ele falando a respeito da palavra de Deus, ele diz que assim como uma semente, ela, como a chuva ou como a neve dos céus cai na terra, e ela não volta para lá antes de regar a terra e de produzir semente, de produzir pão, aquele que come, semente, aquele que semeia, assim também é a palavra de Deus. Ela não voltará para
para trás ou ela não voltará vazia. Antes ela cumprirá aquilo que ela foi designada. Por isso, a palavra de Deus, ela é firme no seu propósito e ela cumpre o seu propósito. O próprio Senhor Jesus, falando a respeito disso, ele disse que não cairá nenhum tio e nenhuma letra, nenhum J e nenhum tio deixará de ser cumprido. Tudo se cumprirá. Passarão os céus e passarão a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, porque ela é viva e ela é eficaz. Mas além disso, a palavra de Deus ela é poderosa porque ela é como uma espada penetrante. Ela é bem afiada, ela transpassa, ela vai além daquilo que o homem pode dizer. Meus amados, as ciências biológicas podem chegar até o corpo humano. As ciências humanas podem chegar até a psique humana, mas somente a palavra de Deus pode ir até o espírito humano. Somente a palavra de Deus conhece esta divisão, a divisão da alma e do espírito. Ela penetra nesse lugar, mas ela vai além, ela vai nas mais profundezas do próprio corpo, porque ela chega nas juntas e nas medulas, que é algo mais profundo, lá nos nervos humanos, lá no profundo, no centro do osso humano. A palavra de Deus chega nesse lugar, ela alcança o âmago do nosso interior, ela examina os segredos mais obscuros da nossa alma e revela o nosso verdadeiro caráter e ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o espírito, a carne e entre a alma humana. Só a palavra de Deus. Ela é extremamente poderosa, ela é viva e eficaz e ela é penetrante, mas ela também ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, ela tem a capacidade de discernir os nossos propósitos mais íntimos. Ela vai além e ela consegue alcançar as motivações mais espúrias do nosso coração. Os pecados mais escondidos são revelados pela palavra. A hipocrisia, a rebeldia mais profunda do coração são desmascarados pela palavra de Deus. Nada pode esconder-se da palavra de Deus. Por isso que ela é tão amada por aqueles que desejam a Deus, ela é tão odiada por aqueles que rejeitam a Deus. Ela é o livro mais perseguido, porque ele vai contra aqueles que amam o pecado e desejam o mal. O próprio Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A palavra do Senhor é luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, como diz o salmista. E esta palavra, que é luz, ela ilumina todo aquele que chega próximo a ela. Quem ama a luz vai amar a palavra de Deus, mas quem ama as trevas vai odiar a palavra de Deus. Este é o poder da palavra. Mas a Bíblia vai dizer, e a lição também, vai nos mostrar a ação da Bíblia. E nesta ação, ele traz um texto do apóstolo Paulo, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, e vai tratando isso até o versículo 4 e 5, que ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é o poder ativo de Deus numa batalha, numa luta, numa guerra. Porque vivemos um conflito de reinos, o reino do diabo contra o reino do Senhor. Vivemos num conflito de uma luta que o apóstolo vai dizer que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Há poderes, há principados, há potestades que levantam-se contra o reino de Deus e contra o povo de Deus. Há uma guerra contra os santos. E a nossa arma é a palavra de Deus. A nossa batalha não são contra as pessoas, a nossa batalha não é contra
a ideologia simplesmente pela ideologia. A nossa batalha é quem está por trás dela. A nossa luta, ela é de ordem espiritual. Por isso nós não utilizamos métodos humanos, nós não utilizamos nenhum deles, mas pelo contrário, como aconselha o apóstolo aos Efésios, nós utilizamos as armaduras de Deus, que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a espada do Espírito, além da oração perseverante. Esta palavra, a palavra de Deus, ela destrói as fortalezas. Destrói. Quem são essas fortalezas? A Bíblia fala que o Deus deste século cegou os homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. Jesus Cristo vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são as fortalezas? As fortalezas são levantes de Satanás contra, que aprisiona, que escraviza os homens. As fortalezas são os vícios, são as imoralidades, são as corrupções, são o ódio, são os valores anticristãos. Essas são as fortalezas, são as prisões espirituais. A Bíblia fala que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade os cativos, que estão presos nas fortalezas do inimigo. E é a palavra de Deus que tem poder e que tem uma ação poderosa de libertar a vida. Nós lembramos quando Paulo está em Filipos e ali com poder e autoridade ele fala, em nome de Jesus, sai dele e sai dela, espírito imundo que estava sobre aquela jovem adivinha. Ela era escravizada naquele vício, mas o Senhor a libertou do poder de Satanás que escravizava aquela jovem. Isso significa que o poder ativo de Deus, por meio da palavra de Deus, traz libertação. Mas não somente isso, a palavra de Deus destrói os conselhos, destrói os falsos argumentos, destrói as ideologias anticristãs. A palavra de Deus destrói os raciocínios falaciosos. Não é a nossa argumentação, não é por esses meios que nós iremos vencer o relativismo moral, ideológico do tempo de hoje, o ateísmo, o secularismo, até outras ideologias como o marxismo, comunismo, nazismo e tantos outros. Nós venceremos pela mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, porque somente a palavra da verdade é que tem poder contra essa circunstância. Como diz a Bíblia mesmo, no mesmo livro de 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo que vai dizer a respeito disso, que nada podemos pela verdade senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. É neste texto que nós lemos aqui, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 11, que nós podemos dizer que venceremos esses falsos argumentos, esses raciocínios falaciosos, por meio da palavra de Deus. E não somente isso, é a palavra de Deus que tem um poder ativo contra toda a altivez. O versículo diz que é Ele quem destrói toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fala de uma conduta arrogante que serve de oposição contra a fé em Deus. É a rebeldia, o orgulho, a jactância, as demais vaidades humanas que Satanás atua na mente humana e as mantém afastadas de Deus. Porém, a palavra de Deus, ela destrói, ela quebra o sistema soberbo do mundo por meio dos ensinos de Cristo. É o que o texto vai continuando dizendo, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É o que mesmo Paulo fala aos Romanos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso está dizendo pelo poder ativo da palavra de Deus. Por último, meus queridos, é a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma, fazendo-nos humildes. Quem são os humildes? Os humildes é aqueles que se sujeitam a esta palavra. Humildes são aqueles que se humilham diante desta palavra. Humildes são aqueles que foram transformados por esta palavra.
Humildes são aqueles que seguem a Cristo, aquele que é o nosso exemplo de humildade. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo. E sendo servo, deixando toda a sua glória, humilhou-se, se tornando como homem. Sendo homem, foi servo de homens. E sendo servo de homens, se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse aos discípulos que nós deveríamos fazer como ele fez. Esta é uma conduta que todos nós devemos fazer, todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo e todos aqueles que se submetem, se humilham à palavra de Deus. Viver em humildade. A Bíblia fala, o próprio apóstolo, quando ele invoca o exemplo de Jesus de viver em humildade, ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E o que ele entende como humildade, ou como ele explica a humildade? Humildade é considerar o próximo superior a si mesmo. Meus queridos, a humildade, como o texto continua dizendo, é uma virtude cristã. Ninguém é humilde por si. As pessoas podem ter, quem sabe, uma natureza mais acanhada, uma natureza que pode ter um pouco mais de compaixão pelo outro, mas é natural que sejamos egoístas. É natural que queremos o nosso próprio bel prazer, hedonistas. É natural que queremos ter e tirar vantagem naquilo que nós podemos ter e tirar vantagem. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, o Senhor transforma o nosso caráter. A palavra de Deus transforma a nossa vida. E somente aquele que teve uma genuína conversão é capaz de modificar esta forma pecaminosa de viver e viver conforme a vocação em que foi chamado, que é se comportar com modéstia e reconhecer as suas próprias fraquezas e viver uma vida em humildade diante de Deus. Só uma pessoa que foi purificada pela palavra de Deus é que pode ser verdadeiramente humilde. Há muita hipocrisia que aparece, que parece humildade. Sim, há muita hipocrisia que parece humildade, mas no final de contas, na realidade, está travestido ali de um orgulho que está por trás de tudo isso. Mas aquele que tem uma verdadeira conversão, anda seguindo os passos do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, porque o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus escrita revela a palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus transforma as pessoas, porque ela é viva e eficaz, ela é muito penetrante, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela age para destruir todas as fortalezas, para destruir todos os conselhos, para destruir toda a altivez. E é a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar o homem em um ser humilde, um ser que anda conforme a palavra de Deus, um ser que vive uma vida debaixo da graça de Deus, porque Deus dá graça aos humildes. A conclusão vai mostrar que a palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes, que se sujeitam a Deus e a sua palavra, são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Deus o abençoe, querido, que esta lição seja de bênção para a sua vida, que tenha uma excelente escola bíblica dominical e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.